No vídeo de hoje falaremos um pouquinho sobre essência. Bem, já reparou por aí o quanto que é comum na sociedade a gente ficar vendo as pessoas o tempo todo competindo, querendo ser vistas como especiais, como melhores, estarem se colocando num pedestal? Bem, quando a gente começa a despertar, a gente começa a perceber que isso é uma idiotice, né? Porque a gente começa a entender cada vez mais de forma clara que é muito mais sobre a essência, sobre sermos essenciais, sobre deixarmos o todo se expressar através de nós. E aí a gente começa a entender sobre fractais de alma, que na verdade a gente faz parte de um todo, né? Como se fosse um grande quebra-cabeça chamado universo. E a gente começa a perceber que esse processo de competitividade é uma idiotice, é uma ignorância. Acontece que esta raça, ela foi toda programada, né, condicionada para autodestruição, como eu já falei aqui com vocês em alguns outros vídeos. E aí a gente precisa ir fazendo esse trabalho de hackeamento para poder identificar essas ativações equivocadas que nos levam para autossabotagem, para autodestruição, ou seja, para nos posicionarmos como baterias, né, energéticas para os dominadores daqui do planeta. E a gente vai desativando isso tudo e vai fazendo um trabalho de reativação. Reativação de quê, Tíncia? Dos nossos verdadeiros poderes, reativação dos nossos talentos que nós recebemos como presentes. E é interessante a gente ganhar a consciência que, veja bem, todos nós recebemos um leque de talentos. Todos nós podemos e devemos reativar esses talentos e buscar nos encaixar onde verdadeiramente viemos estar aqui. Por isso, o processo de entender que é sobre ser essencial. Por isso a gente precisa, né, olhar para esse lado e fazer esse trabalho ativacional. Por quê? Porque a maioria de nós foi condicionadas a achar que existem pessoas que vieram em famílias ricas e essas pessoas são melhores, ou, né, tem mais condições, tem mais facilidades, ou existem determinadas profissões que são muito mais de destaque, são muito melhores do que outras. E, gente, isso é uma idiotice. Por quê? Porque todos os papéis a serem cumpridos por aqui neste planeta são papéis importantes, são papéis essenciais. O que seria de nós se não tivessem pessoas prestadoras de serviços, por exemplo, recolhendo o nosso lixo todos os dias? O que seria de nós se não tivessem pessoas nos atendendo nos supermercados? Então, assim, a gente precisa entender que não é sobre qual papel, é sobre identificar, hackear em mim se eu estou bem encaixada, cumprindo um papel que para mim faz sentido estar cumprindo. Não interessa qual papel seja, que seja um papel de estar em casa, cuidando do lar, do esposo, dos filhos. Isso não diz respeito a nós julgar se um papel é melhor do que o outro. O que faz sentido aqui é a gente identificar, a gente hackear sobre o quanto que nós estamos sendo essenciais, ou seja, verdadeiros, íntegros, sobre o quanto que nós estamos nos sentindo autorrealizados. Isso é sobre ser essencial. Então fica esse ponto para vocês aí também começarem a hackear. Eu estou atualmente mais focado em ser essencial, de verdade, alguém conectado, alguém que se expressa, alguém que está focado em autorrealização, ou eu ainda estou me deixando levar pela manada, né? Estou me deixando levar pelas programações equivocadas e estou focado em ser especial. Quero ser destaque, quero ser aplaudido, quero ser melhor que os outros, estou focado nos rótulos. Onde eu estou? Como eu tenho lidado com o meu processo atualmente? O quanto que eu de fato posso considerar que estou numa jornada, né, de despertar, numa jornada ativacional, e eu de fato já posso considerar que eu estou sendo mais consciente, mais responsável, que eu já estou usando cada vez mais e melhor os talentos que eu recebi como presentes do todo. Fica essa reflexão aí para você. E não se esqueça de deixar a sua curtida no vídeo, siga o canal se ainda não está seguindo e até o próximo vídeo.